A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com grande alegria que hoje estamos na lição de número 10 da EBD, com o seguinte tema, a visão das torrentes das águas purificadoras. Antes de entrar na lição, eu te convido a fazer uma oração juntamente comigo. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, te agradecemos por esse dia especial de estar na Tua presença. Senhor, venha me dar sabedoria para que possa estar, Senhor, ministrando a Tua palavra e venha dar discernimento a cada um daqueles que ouvir essa palavra, para que possa estar sendo abençoados, renovados e restaurados através do poder da Tua palavra. É o que lhe peço em nome de Jesus. Vamos à lição. Lição de número 10, a visão das torrentes das águas purificadoras. O texto de referência se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 3, que nos diz: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. O texto áureo se encontra em Ezequiel, capítulo 47, verso 1, que nos diz: Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram no mar, e sendo levadas no mar, sararão as águas. A verdade aplicada, as águas que emanam do Senhor para o seu povo produz transformação, frutificação e sustentação. Queridos, veremos nessa lição acerca da visão de Ezequiel das águas que saíam do templo, trazendo vida e restauração ao seu povo. É uma visão da restauração do povo de Deus. Quando olhamos, este é um dos capítulos que faz parte da restauração do povo de Deus. E Deus vai nos trazer grandes lições dentro dessa lição. Tópico 1. A visão das águas que jorram do templo. A visão se dá após as visões sobre a restauração do templo. Depois da lição passada, que já foi ministrada, do Vale de Ossos Secos, cujo termina fazendo menção à habitação na terra prometida e ao santuário de Deus. Esses aspectos também estão presentes no contexto de Ezequiel 47, templo e terra em herança. A restauração nas visões de Ezequiel é abrangente, povo, templo e terra. Então Deus tem uma palavra através dessa visão. Tópico 1.1, a fonte das águas. A restauração do templo e de águas saindo debaixo da entrada do mesmo deve ter sido surpreendente e renovadora. O templo possuía fortes significados para a vida religiosa do povo de Israel. A associação entre templo e a fonte das águas lembra o próprio Jesus Cristo, como fonte da água viva. Jesus é a fonte da água viva. Anteriormente, o povo tinha visto Salomão fazendo aquele templo de uma maneira poderosa, só que eles viram também a queda do templo. E agora, a visão de Ezequiel é trazendo a restauração do templo. E as águas saindo de baixo nos mostra agora um templo restaurado e um povo sendo transformado através dessas águas. Vamos mais. Tópico 1.2. Percurso e profundidade das águas. As águas que saíam do templo corriam para o oriente. A glória de Deus veio do oriente para o templo restaurado. Ou seja, as águas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas à medida que corriam as águas, a profundidade ia aumentando. E aqui nos traz uma ideia legal. Qual tem sido a sua profundidade e intimidade com Deus? Quando Ezequiel ele começa a ter aquela visão que o homem começa a medir, vai medindo o tornozelo até chegar num momento que já não dá mais para ele andar dentro das águas, ele tem que começar a nadar. E aqui nos traz algo poderoso. Qual tem sido a sua profundidade e intimidade com Deus? Nos tornozelos? Nos joelhos? Ou você tem inundado nos rios da presença do Senhor? Pense bem, eu preciso ter uma profundidade de intimidade com o Senhor. Vamos mais. Tópico 1.3. Águas que vivificam. O foco agora é o efeito vivificador e transformador daquelas águas. A água é a fonte de todos os seres vivos.
O ser humano ele precisa da água para tomar banho, para viver, para sobreviver. E é tão poderoso porque todos os lugares que esses pesquisadores procuram ver outros planetas, a primeira coisa que eles querem ver é se naquele planeta tem água, para ver se tem outro tipo de pessoas que moram naquele planeta. Porque a água ela é o recurso que Deus deixou de existência e sobrevivência da vida humana. A água viva de Deus forneceria todo o poder imensurável para renovar, restaurar e ressuscitar. Esse mar que estava morto iria borbulhar com vida em todas as suas margens. Deixa as águas do Senhor te restaurar hoje. Deixa Deus transformar a tua vida. Entre nesse rio e deixe essas águas vivificar de uma maneira poderosa os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você anseia. Coloque na presença do Senhor, que eles serão vivificados. Vamos mais. Tópico 2. Uso do termo águas nas mensagens bíblicas. No presente tópico, a ênfase aqui será em mensagens bíblicas que registram o uso dos termos como águas, rios e fonte, pelo Espírito Santo, para que uma pessoa entenda as ações de Deus para com seu povo, segundo seus planos e visando seus propósitos. Através do Espírito Santo em nossas vidas, vamos entender o plano e o propósito de Deus. A primeira coisa, eu preciso entender que essas águas, elas têm que fazer parte da minha vida. A segunda coisa, eu tenho que deixar o Espírito Santo de Deus direcionar tudo que eu vou fazer para o Senhor, seja na vida profissional, seja na vida pessoal ou sentimental. Essas águas têm que ser direcionadas através do Espírito Santo. Vamos mais. Tópico 2.1. Ação divina de transformação. E sendo levado ao mar, sararão as águas. Ou seja, as águas salgadas se tornam doces e saudáveis. Quando olhamos o mar morto, é um mar que é morto. Um mar com excesso de sal muito forte ali, que a pessoa pode deitar naquelas águas que não afunda, porque é muito salobra. O sal ali é de uma intensidade gigantesca. Mas a ação divina de transformação, naquela visão de Ezequiel, era essas águas indo para a água salgada e aquela água se tornando doce. Era a ação divina de transformação do Senhor. Com o poder de Deus, transformou os ossos sequíssimos em um grande exército. Este mesmo poder se manifestará por intermédio de um rio das águas vivificadoras. Deixe as águas do Senhor transformar a sua vida. Vamos mais. Tópico 2.2. Ação divina de frutificação. As águas que saem do templo do Senhor fazem a diferença. Tem a conexão com a mensagem do Salmo 1, verso 3, onde vemos o salmista associar estar junto a ribeiros de águas, com relação de uma pessoa com a palavra de Deus, prazer e meditando nela, tendo prazer e meditando na palavra. Frutificar para ser bênção na vida de outros, para a glória de Deus. Você tem frutificado e sido bênção na vida de outras pessoas? Porque quando eu entendo que eu estou sendo frutificado na presença de Deus, é quando eu estou firme na presença de Deus e começo a dar frutos, abençoando outras pessoas, através da minha palavra, através do meu aconselhamento, através da minha oração, através da minha evangelização, através do meu ato de repente, ali dispensar um alimento para aquela pessoa. Eu estou frutificando, pregando a palavra e sendo bênção na vida das pessoas. Eu preciso refletir se eu estou frutificando e abençoando, ou se eu estou maldizendo e sendo maldição na vida das pessoas. Pense nisso. Você tem frutificado e sido bênção na vida de outros? Vamos mais. Tópico 2.3. Ação divina de sustentação. O texto em Ezequiel 42:12. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Expressões que transmitem ideia de sustentação ou perseverança. Não apenas crescer, mas frutificar. Não apenas crescer e frutificar, mas perseverar. Mas como ser perseverante em um tempo de tantas distrações e novidades? Estendendo nossas raízes para este ribeiro de águas que brotam do trono de Deus. Existem pessoas que não conseguem firmar na presença de Deus, porque aquelas raízes não estão firmadas. A primeira adversidade é arrancar da raiz, mas quando você tem frutificado na presença de Deus, quando você tem entendido que você precisa ser sustentado por Deus, as suas raízes são mais profundas.
Vem a tempestade, vem a adversidade, vem os problemas, vem as distrações e novidades que o mundo tenta oferecer. Mesmo no calor, as folhas permanecerão verdes. Ainda que não chova, permanecerão frutificando. Porque você não vai depender da chuva para frutificar. Você vai depender do próprio Deus, que estará te dando força para você estar perseverante na presença do Senhor. Se eu continuar perseverante, eu vou ter a vitória de receber a coroa da vida eterna. Vamos mais. Tópico 3. Água viva no presente e no futuro. Evidente que não é possível esgotar este assunto, pois aqui o assunto o rio é muito profundo. Mas eu te convido a fazer uma oração baseada no Salmo 119, 119, verso 8, pedindo a Deus o seguinte: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Quer se aprofundar mais na presença de Deus? Peça ao Senhor para que você possa estar entendendo os propósitos e os projetos deles. Tópico 3.1. Jesus e os rios de água viva. O Senhor Jesus se apresenta como uma fonte da água da vida. Quando olhamos em João capítulo 4, do verso 10 ao 14, quando Jesus tem um diálogo com aquela mulher samaritana em frente ao poço. E ela começa a perguntar algumas coisas para Jesus. Jesus começa a trazer a ideia da água que poderia matar a sede dela, não por um momento, mas uma sede eterna. Aquela mulher seria transformada através da vida de Jesus. Aquele rio entraria e traria esperança, vida para ela. E é tão forte quando olhamos aquele relato bíblico que aquela mulher, a partir do momento que teve aquele encontro, Jesus começou a mostrar para ela que ele era a água da vida, as coisas mudaram na vida dela. E aquela mulher começou a pregar a palavra, foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Jesus é o que satisfaz a sede mais profunda da alma. Em um mundo tão árido, espiritualmente, Cristo é possível desfrutar permanente dos ribeiros de águas. Jesus satisfaz uma pessoa não exterminando a sua sede, o que podaria o crescimento da sua alma, mas concede-lhe, como o dom do seu espírito, uma fonte interior de satisfação que surge de modo eterno e espontâneo a cada necessidade reincidente de refrigério. Jesus ele gera uma água em nossos corações. Naquele momento de adversidade, momento de luta que estamos passando, essa água vai nos dar força para que possamos suportar e passar pelos refrigérios. Ele vai trazer refrigério em nossas vidas para que possamos suportar as adversidades, sendo vencedores, entendendo que Jesus é o rio de água viva. Vamos mais. Tópico 3.2. Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Zacarias ele foi um dos profetas do período pós-exílico, ou seja, depois do povo ter saído do cativeiro babilônico, portanto, posterior a Ezequiel. O povo que tinha retomado para Jerusalém encontrou a cidade e o templo destruído. Então, Zacarias, em um tempo repleto de desafios, Deus levanta Zacarias para anunciar mensagens que confortassem os judeus, desencorajados, e estimulasse eles a esperança do povo quanto à reconstrução do templo. O comentarista David J. Ellis diz assim: assim a Jerusalém, que estava em ruínas e debaixo do jugo do Império Persa, ainda será a fonte e a provisão de águas correntes, que não vão oscilar com as estações, mas vão correr em direção ao leste para o Mar Morto e ao oeste para o Mar Mediterrâneo. Então essa é a grande visão. Zacarias, Deus usou ele de uma maneira poderosa, trazendo conforto àqueles irmãos que tinham saído do período ali de cativeiro babilônico, agora estavam sendo restaurados através de Zacarias, profetizando na vida deles. Vamos mais. Tópico 3.3. João viu o rio da água da vida. Por causa do pecado, Gênesis capítulo 3, versículo 24, o homem é lançado fora do jardim do Éden, onde tinha rio e água da vida. É tão forte isso daqui porque a partir do momento que o homem perde a oportunidade de estar no jardim do Éden, ele perde tudo. Ele perde o propósito de ter comunhão com Deus, ele perde o propósito de ter a água saciando as suas demandas todos os dias. E ele abriu mão daquilo que Deus tinha por conta da desobediência. Quantas vezes nós abrimos mãos das bênçãos do Senhor por conta de não entender os propósitos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e 2, o João ele recebe a visão do rio puro da água da vida e da árvore da vida, que estarão disponíveis todos aqueles que guardarem a palavra de Deus.
Eles são purificados no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados os que aproveitam a oportunidade e atendem ao chamado para tomar a água da vida. Eu quero finalizar essa lição com a seguinte conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos dos efeitos dos rios de Deus produzidos no presente, na vida de todos que buscam essas águas. Restauração, frutificação e sustentação, até que Ele venha. E no futuro, gozarmos do rio puro, da água da vida e da árvore da vida. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, venha abençoar a cada um dos Teus filhos que ouviram essa palavra, para que possam estar sendo abençoados, para que possamos entender que o Senhor é o rio da água da vida, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos restaura, que possamos ter comunhão, para que possamos estar firmados, restaurados, transformados diante de Ti, ó Deus, entendendo que as nossas raízes necessitam estar mais profundas na Tua presença. É o que lhe peço em nome de Jesus. Fique na paz.